Olá, vamos a mais uma aula e na aula de hoje nós vamos estudar sobre expressões numéricas com multiplicação e divisão. Nós já estudamos expressões numéricas com adição e subtração e agora nós veremos com multiplicação e divisão. Então, só relembrando o conceito, o que são expressões numéricas? Expressões numéricas são sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas, ou seja, resolvidas, respeitando determinada ordem. Então, expressão numérica é quando eu tenho uma sequência de operação, ou seja, quando eu tenho adição, subtração, adição, divisão, multiplicação, divisão. Então, sempre que eu uso mais de uma das operações, eu tenho uma expressão numérica. E para resolver uma expressão numérica, eu tenho que respeitar a ordem. Então, para encontrar sempre o mesmo valor, quando calculamos uma expressão numérica, usamos regras que definem a ordem das operações. Então, muita atenção para essas regras, porque nós precisamos aprender mesmo essas regras para que a gente possa resolver as expressões numéricas. Então, primeiro, a ordem das operações. Nós devemos resolver as operações na ordem, devemos resolver as operações que aparecem em uma expressão numérica com multiplicação e divisão na seguinte ordem. Primeiro, o que eu tenho que resolver primeiro? Eu tenho que resolver primeiro a multiplicação e a divisão. Depois é que eu resolvo a adição e a subtração, se tiver. Professora, mas se na expressão numérica eu tenho multiplicação e tenho divisão, qual que eu resolvo primeiro? Aí você vai resolver na ordem que elas aparecem. Se a multiplicação estiver primeiro, você resolve primeiro a multiplicação. Se a divisão estiver primeiro, você resolve primeiro a divisão. Então, você deve começar sempre da esquerda para a direita. Essa é a regra 1, não esqueça. A segunda regra, a segunda ordem. Então, adição e subtração. Eu já resolvi a multiplicação e a divisão, então agora eu posso resolver a adição e a subtração, na ordem que elas aparecem, começando sempre da esquerda para a direita. Então, se tiver primeiro, depois da multiplicação e da divisão, se tiver uma adição, eu resolvo. Se tiver uma subtração, eu resolvo, na ordem em que elas aparecem, certo? Agora, atenção para essa observação. Em expressões numéricas nas quais há parênteses, resolvemos primeiro as operações que estão dentro dos parênteses. Então, não esqueçam disso. Que eu tenho que resolver primeiro, antes de tudo, aquilo que está dentro do parêntese. Aí, depois eu resolvo a multiplicação que esteja fora, a divisão que esteja fora, e em seguida a adição e a subtração. Então, vamos ver alguns exemplos para a gente praticar, certo? Então, de acordo com essas regras, veja como podemos calcular o valor das expressões. Aqui eu tenho a primeira expressão. Nessa expressão, eu tenho duas operações. Eu tenho a subtração e a multiplicação. Então, lembrando da regra, eu resolvo primeiro o quê? A multiplicação. Então, eu vou baixar o 90 menos 3 vezes 25, que é igual a 75. Então, 90 menos 75, que é igual a 15. Então, está resolvida esta primeira operação. Vamos para o segundo exemplo. Olha, aqui no segundo exemplo, eu tenho uma adição e tenho multiplicação. Como diz a regra, eu tenho que resolver primeiro
o que está dentro do parêntese. Então, vamos lá. Eu vou fazer 42 mais 4, que é igual a 46. Então, eu vou baixar aqui o 46. 46 vezes 12. Então, se você não sabe direto, você pode armar a continha. 46 vezes 12. Vamos lá resolver. 2 vezes 6, que é 12. Baixo 1 e levo 2. 2 vezes 4 é 8, mais 1, 9. Baixo o 0 aqui para não esquecer. Agora, 1 vezes 6 é 6. 1 vezes 4 é 4. Então, aqui, 2. 9 mais 6, 15. Baixo 5 e levo 1. 4 mais 1, 5. Então, 46 vezes 12 é igual a 552. Então, resolvida a segunda expressão numérica. Vamos agora resolver a terceira expressão numérica. Então, aqui eu tenho 3 operações. Eu tenho a adição, multiplicação e subtração. Então, eu resolvo primeiro a multiplicação. Eu vou baixar o 21 aqui. 21 mais 5 vezes 6, que é igual a 30, menos 4 vezes 10, que é igual a 40. Que é igual a 21 mais 30, que é igual a 51. 51 menos 40. Vamos lá, 51 menos 40, que é igual a 11. Então, resolvida a terceira expressão numérica. Então, agora vamos calcular algumas expressões numéricas com multiplicação e divisão. Vamos ver mais 3 exemplos. Então, aqui eu tenho 21 menos 40 dividido para 10. Lembrando que eu tenho que resolver primeiro, nesse caso, a divisão. 40 dividido para 10, que dá 4. Então, eu vou fazer 21 menos 4, que é igual a 17. Então, resolvida a expressão numérica. Vamos para o segundo exemplo. Eu tenho a divisão e a multiplicação. Como as duas são prioridade, então eu resolvo na ordem que elas aparecem. Como a divisão aparece primeiro, eu vou resolver primeiro a divisão. Então, vamos lá. 72 dividido para 8, que dá 9, vezes 10. Então, 9 vezes 10, que é igual a 90. Então, resolvida a segunda expressão numérica. Vamos para o último exemplo. No último exemplo, eu tenho divisão, adição, multiplicação e subtração. E ainda tenho o parêntese. Então, nesse caso, eu vou resolver primeiro o que está dentro dos parênteses. Então, eu vou baixando o restante. 20 dividido para 10, mais 7 vezes 10 menos 5, que é igual a 5. Então, eu resolvi o que está dentro do parêntese e agora eu vou resolver a divisão. 20 dividido para 10, que é igual a 2. 2 mais 7 vezes 5, que é igual a 35. Então, 2 mais 35, que é igual a 37. Então, resolvida a terceira expressão numérica. É isso, bem simples, é só seguir a ordem, as regras, que não tem segredo, certo? Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.